Fala galera, seja bem-vindo à nossa nova sessão do canal Pergunte ao Nobre. Fala, meu nobre. Fala, meu nobre homem. E nessa sessão a gente vai perguntar para o mestre das vendas, Nicolas Brayer, as suas perguntas. Aquelas perguntas que vocês deixam nos comentários dos vídeos. A gente fez uma lista e a gente vai passar para o nobre homem, Nicolas Brayer. Trabalhador, pai de família que ama sua mulher. Responder para todos vocês e para mim também. Então, Nicolas, uma das perguntas mais frequentes que temos no canal é qual que é a diferença entre ser um vendedor de sucesso e um vendedor de fracasso? Podes definir tu para nós o que é um vendedor de sucesso? Um vendedor de sucesso é simplesmente aquele cara que ele define o faturamento mensal. Mas como assim, Nicolas, tu está querendo me dizer que é possível uma pessoa que trabalha com vendas definir o quanto que ela quer ganhar por mês? E aí eu vou te responder de forma real, sim. Se tu tem controle do que tu tem que fazer todos os dias na hora de vender, tu pode definir isso. Então, para ser mais direto ao ponto, é o cara que faz mais de 6 mil reais por mês ou até mais de 10 mil reais por mês, certo? Você seria um vendedor de sucesso. Exatamente. Mas antes, Nicolas, de tu... Porque imagina que o vendedor de sucesso tem uma série de características, né? Porque o objetivo desse vídeo é que as pessoas que assistam ele, elas tenham um termômetro, que elas possam se autotestar para ver em qual dos dois grupos elas se encontram, no vendedor de sucesso ou no vendedor de fracasso. E para essa pessoa chegar na conclusão de em qual grupo ela está, ela precisa saber as características de ambos grupos, né? Mas, antes de tu explicar as características de um vendedor de sucesso, aquele que atinge mais de 6 mil ou 10 mil reais, até mais, eu quero que tu me defina aqui quem que é esse vendedor de fracasso. Quais que são essas características do vendedor fracassado? Isso é importante porque a gente vai até pegar algumas pessoas que comentam aqui no canal, certo? Aqueles haterzinhos ali maroto. Vamos lá, o que é o vendedor de fracasso? É aquele cara que ele simplesmente ele caiu de paraquedas nas vendas na rua. Ele viu um vídeo ali, certo, de uma pessoa, talvez um dos meus vídeos, e ele, não, quero vender na rua, quero ganhar dinheiro, barará. Ele chega lá, ele não tem planejamento nenhum, ele não sabe abordar, ele não sabe o que ele está fazendo direito ali, ele só sabe que ele tem um boleto de 300 pila e ele tem que pagar esse boleto. Aí ele pega os produtos dele e sai para a rua para vender. Ele praticamente só sabe isso. Então ele é um cara que está perdido, ele está por estar ali, só para tirar o dinheiro, ele não sabe o que ele tem que fazer, ele não sabe o que ele vai fazer da vida dele, então ele precisa pagar os boletos, ele está ali para pagar os boletos dele. Isso é o vendedor de fracasso. Mas por que essa definição tão forte? Porque ele não tem previsão de faturamento, é aquele cara que ele atinge de forma sofrida uns 1.000 reais no mês. E talvez não seja nem de lucro. Ele trabalha quando ele precisa pagar alguma coisa. Ele não vai para frente. E aí o que acontece? Ele vê alguém tendo resultado, ele vai lá e esculhamba essa pessoa. Que nem tem vários comentários nos meus vídeos dizendo, é mentira que tu tirou esse valor. Isso daí não existe, eu trabalho há não sei quantos milênios na rua e eu nunca fiz mais de tanto. Aí parece que ele fica incomodado com uma pessoa que está dando um bom resultado. Em vez de ter o ponto de vista da seguinte maneira, se aquele cara consegue, eu também consigo. Vou mudar a forma com que eu trabalho para eu ter esse mesmo resultado. Que aí vem um ponto que é extremamente importante, que é a mentalidade. A gente tem que trocar o negativo para o positivo. Se ele faz, eu posso também. E se ele faz e eu não, é porque eu tenho que mudar algumas coisas em mim para conseguir também. Que aí entra um ponto extremamente importante que a gente vai começar a destrinchar a parada aqui. Por que o cara não tem resultado? Por que ele está fracassando nas vendas? Que existe uma diferença de ser fracassado e estar fracassando. O cara que está fracassando não necessariamente ele é fracassado. Ele só não começou a prosperar ainda naquela coisa.
Qual que é o primeiro ponto de um cara que está fracassando nas vendas? Indisciplina. O cara que não tem disciplina, ele não vai longe. O cara que ele está fracassando, ele é completamente indisciplinado com a rotina dele e com as coisas que ele tem que fazer ao longo do dia. Para te ter um bom rendimento na hora de vender, tu tem que ter horário para fazer as coisas. Tu tem que ter horário que tu vai definir, que tu vai trabalhar. É como se fosse um CLT normal. Se tu tem que trabalhar para alguém, tu tem que estar na empresa do cara, um exemplo, às 8 até às 18. Se tu tem que trabalhar para uma pessoa e tu vai e cumpre o horário que ela diz para ti que tu tem que cumprir, por que tu não vai cumprir para ti? Se tu vai ganhar bem mais do que ela pode te pagar. E existe uma coisa ali, Nicolas, que acho que todos nós já passamos por esse vendedor de fracasso. Pelo menos já tivemos uma experiência. Eu te dou um exemplo. Eu antes, quando vendia lá na hora, nos começos, que eu descobri a oportunidade que era vender na rua, a quantidade de dinheiro que dava, eu achava que automaticamente por eu não ter um chefe, eu não tinha obrigações, eu não tinha responsabilidade. Para dar um exemplo, lá se trabalhava aproximadamente das 3 horas da tarde para frente. O que acontecia é que eu dormia tarde. Eu dormia às 3 horas da manhã, mexia no telefone, no outro dia não tinha horário para acordar, porque não tinha chefe para me obrigar. Só que eu não rendia. E quando chegava o horário de ir para a ordem, eu não tinha vontade. E aí eu falava, eu sou meu próprio chefe, vou amanhã. Só que no outro dia chovia. E não vendia. E no final, quando tinha um bom dia de vendas, eu falava, tô feito, eu fiz R$1.000 no dia, eu fiz 800. Automaticamente o cérebro, como não tem essa rotina, ele diz, eu já fiz minha semana, não preciso fazer. Sim. Automaticamente é como que o cérebro ele desliga do modo vamos para cima, do modo de motivado, sei lá, não sei se acontece com isso. Comigo acontecia muito. Só que quando eu comecei a seguir teu método da disciplina, eu agora durmo todo dia 9h30 da noite. Para acordar 6 horas da manhã, estar lá e trabalhar 6 horas, eu tenho visto que, levando essa rotina, agora é mais fácil juntar dinheiro. Porque antes, eu vivia nesse loop do vendedor de fracasso. Eu vivia no loop de correr para vender, eu sabia vender, eu me considerava um monstro nas vendas, só que era para pagar o boleto. Eu me puxava quando eu tinha a conta do aluguel há 3 dias, aí eu me puxava para vender. E aí eu conseguia. Só que depois que eu pagava, o que tinha que pagar, automaticamente, por não ter essa disciplina, o modo motivado desaparecia e eu começava a ter piores resultados. Então, sabendo disso, que tu falou da indisciplina, que outro ponto do vendedor de fracasso tu acha que ele tem? Segundo ponto, é um vendedor fraco, de mentalidade. Um vendedor fracassado, que está no fracasso, vamos dizer assim, ele simplesmente toma meia dúzia de não, fica um tempinho sem vender e ele vai embora. Ele não aguenta muito o que as pessoas falam dele e ele não evolui. Ele pega e vai embora, ele larga de mão as coisas, ele tenta uma hora, depois depois vai embora. Qualquer coisinha, ele cede ao difícil. Vamos dar um exemplo de mim, no início quando eu comecei a vender. Quando eu comecei a vender, eu comecei a tomar muito não, eu não sabia direito o que eu estava falando, que daí entra um outro ponto que eu vou falar no terceiro tópico. E eu tomava um monte de não, eu ficava naquele loop de ficar abordando errado e não ter resultado nenhum. E aí eu começava a abordar cada vez pior ainda. Até que chegava num ponto que eu nem abordava mais, eu ficava só passando pelas pessoas ali e oferecendo. E aí chegou no ponto que aí eu não vendia nada mesmo e eu pegava e ia embora. E aí esse loop de fracassar deixa cada vez a gente com menos vontade de fazer aquilo, até que a gente desiste. Entendeu? Então a gente precisa ter certos acertos e entender formas de começar a trabalhar para que a gente não desista. É verdade. E agora uma pergunta que eu te faço, meu Nicolas. Um vendedor de fracasso, que não estamos claros que um vendedor de fracasso
ele não necessariamente está ali porque ele quer, senão porque está faltando o item mais importante que tu vai falar a continuação. Mas se esse vendedor de fracasso tem cura, Claro. é possível ele, aplicando uma técnica, um passo a passo, um método, sair desse loop do fracasso para o sucesso. Aí que está um ponto importante que eu vou comentar sobre o Daniel, inclusive. Tu não sabe ainda o que eu vou falar, mas eu vou largar aqui para vocês a bomba. Vamos ver como é que o Daniel vai se comportar. Vai ver o react do Daniel agora ao vivo. O Daniel é um cara bom. Ele é um cara bom de lábia. Ele consegue chegar a trocar uma ideia com um cara e envolver a pessoa rir. Ele causa todos os pontos que são bons para o cara comprar. Mas o que estava faltando nele, que foi o que eu corrigi essa semana, que ele chegou a fazer R$1.000 em 2 dias. 1.300, né? 1.300 em 2 dias. E teve ainda um dia que ele teve problema onde ele trabalhou. Da sinaleira lá que começou a ficar, estragou a sinaleira, começou a ficar só amarelo, aí os carros passavam direto. E ele fez isso daí em 2 dias. Teve esse excelente resultado que ele não conseguia antes. Não conseguia. Ou se conseguia, ficava 300 horas trabalhando. Então o ponto é o seguinte, aí que vem o terceiro tópico do que o vendedor fracassado não tem, que é a técnicas. E aí que entra o ponto que o vendedor fracassado não tem, que é a técnica. Ter técnica não é a mesma coisa de lábia. E ter lábia não tem nada a ver com dom. Saber vender não tem nada a ver com dom. Porque eu mesmo, eu era um cara super tímido, eu era introspectivo pra caramba, e eu tinha dificuldade de falar com as pessoas que eu não conhecia. Pessoas estranhas, meu Deus, né? Era um ataque cardíaco se eu fosse falar com alguém. Para pedir informação na rua eu tinha dificuldade. Só que quando tu tem um certo mapa para te seguir, que uma dessas coisas eu passo na mentoria, né? Tu precisa de um mapa só isso. Tu pode ser indiferente de quem tu é, se tu é descolado, se tu não é, se tu tem facilidade, se tu não tem, indiferente. Se tu tem um mapa para seguir e para te saber o que tu precisa fazer, tu consegue desenvolver. Porque venda, o processo de venda, como eu já respondi na própria frase, é um processo. E ele precisa de técnicas, pequenos ajustes. E agora em relação ao Daniel. Eu entendi, treinando ali, dizendo, porque eu fui lá com ele no trabalho dele ali e disse o que ele tinha que fazer, o que ele tinha que melhorar e assim por diante. E eu entendi que ele tem lábia, que ele consegue envolver o cliente, mas ele não consegue fazer o cara comprar. Ele vendia, porque a venda é estatística, tu vai vender, ele já é um cara que se comunica bem, então ele acabava vendendo por outras características dele. Mas ele não ia conseguir atingir o que ele atingiu essa semana, se ele não fizesse algumas coisas na venda. Não cumprisse técnicas que eu vou te falar aqui. Se ele não cumprisse essas técnicas, se ele não aplicasse, na verdade, se ele não aplicasse essas técnicas, ele não ia obter esse resultado. Que não tem a ver só com dom ou com lábia. O processo de venda, ele é para mesmo quem é completamente não carismático. Como é que é o nome da pessoa que não é carismática? Ela é... Anticarismática. Não, tem uma palavra, né? Acho que é anticarisma o nome. Eu conheço um cara principalmente, que ele é grosso. Ele é um cara meio grosseiro com as pessoas. E ele vende bastante. Mesmo sendo meio grosseiro. Ele vende bem e as pessoas recompram dele ainda. Então, venda não tem nada a ver com tu ser extremamente carismático, simpático. Se tu aplicar a técnica, não interessa quem tu seja, tu vai vender. Esse é o ponto. É importante seguir uma técnica. Fica até o final, que eu vou te explicar o que ele teve que melhorar para ele ter esse resultado aí. Vamos seguir no baile. O importante é ter uma técnica. O que acontece? Quando eu cheguei lá na sinaleira, os primeiros dias, eu não estava seguindo a técnica 100%. Ou pelo menos não porque tu não tinha chegado ali para me corrigir. Eu achava que estava fazendo certo. E
E o que acontecia? Eu não estava aplicando a técnica certa, porque eu tinha testado algumas coisas aleatórias e tinha dado assim um micro resultado. E a mente da gente, ela quando vê um micro resultado, ela tende a ir pelo caminho certo, pelo caminho seguro. E esse micro resultado que eu tive foi aplicando a voz da putinha. A voz da putinha que tu falou. Eu cheguei e eu notei que eu falando tipo uma putinha. Tava vendendo. Tipo, com voz fina, voz de puta. E eu tava tendo micro resultados em um dia. Por exemplo, eu falava, fala meu nobre homem, fala minha nobre rainha, tudo bom? Fala meu bem. É que tipo assim, ó, além de ele estar fazendo a voz de putinha, ele estava se posicionando como uma putinha. Ele, por exemplo, assim, chegava, fala meu nobre, não sei o que, olha só balinha, não sei o que, blá, blá. Sabe um cara que se comporta de uma forma passiva? Já tomando. É isso aí. Aí eu cheguei, a primeira coisa que eu corrigi nele foi isso. Tipo assim, tu não precisa fazer isso, não precisa se... Não que ele estava se rebaixando, ele não estava se rebaixando. A pessoa. Isso ele não estava fazendo. Mas ele estava muito passivo conversando. Esse que é o ponto. É verdade. A gente riu bastante, achou engraçado, mas quando tu mudou isso... Mas eu testei, irmão, porque eu tava testando várias merdas do cara. O cara fala de um jeito e funciona, o cara quer replicar isso. Só que eu não tava percebendo. E era a voz da famosa puta, né? Então, quando o Nicolas, ele me viu, e não vou... Quando o cara fala isso, que o cara veio me corrigir, que me falou, irmão, tá boa a tua abordagem, só que tu tá fazendo voz de puta. Tipo assim, a voz de puta que eu comentei é só pra ele entender o que ele tá fazendo de errado, mas não é, o problema não é ter a voz fina pra te falar, porque tem gente que tem a voz fina. Uhum. O problema é a forma que tu tava projetando toda a tua comunicação, entendeu? E aí tu falou pra mim fazer a voz de comando, e eu notei que mudou demais. Eu troquei a voz fina, a voz de puta, não que minha voz seja a voz de quem lá, cara mais Locutor de rádio do Brasil, mas eu coloquei uma voz mais sedutora. E aí comecei a abordar os carros e eu vi que os caras me respeitavam mais. E as mulheres, tu não vai acreditar, mas as mulheres passaram de me ver como um cara coitado e começaram a me dar moral as gurias. Começaram a me dar moral as gurias bonitas demais, começaram a chover e começaram a me ver assim, ó, e compravam. Quando tinha uma voz mais de comando, mais de que... E tudo de mentalidade, porque eu, cada vez que eu tinha que abordar um carro, eu tinha a mentalidade de, eu sou quem manda nessa porra, repetia isso umas 5 vezes, depois ia lá e funcionava, com a voz de comando. E minhas vendas aumentaram, de 300, 500 pilas, quando apliquei o que tu falou, meu recorde foi de 700 pilas, que eu te falei. E foi em 5 horas, né? Em 5 horas e meia, uma coisa assim. 5 horas e meia. Então, a importância de seguir a técnica. Agora, não sei se necessariamente tu tenha que aplicar voz de comando, mas para mim funcionou. E eu acho que para vocês que estão assistindo vai funcionar também. Então, siga no método à risca. Eu vou explicar para você, para que fique de uma forma mais clara, o que é essa voz de comando. Eu ouvi falar, a primeira vez que eu fiquei sabendo do que é uma voz de comando foi através de um amigo meu, que é amigo de infância, que é uma voz usada no exército. Eu não sei nada sobre o exército, etc e tal, mas ele trouxe dali, e ele me disse que foi ali que ele aprendeu, e foi da partir daí que foi o meu primeiro contato, que eu apliquei bastante nas vendas. A voz de comando não tem a ver com se a tua voz é fina ou se a tua voz é grossa, porque minha voz não é grossa, minha voz é uma voz mediana, normal, assim como a do Daniel. Então a questão não é a tua voz, a finura ou grossura da tua voz. A questão está no posicionamento da tua voz. Por exemplo,
Se eu chego assim, fala meu nobre, olha só essa máquina de etiqueta aqui, olha só como é bonita, barará, barará, vamos levar uma pra ti, quer levar? Ah, tu quer levar isso aqui pra ti? Vamos levar. Sabe, eu afinei a voz falando, mas não tem nada a ver com isso, esse não é o ponto. Tipo assim, tu nota que a minha forma de, vamos levar uma, não parece, não passa aquela confiança, não passa aquele comando pra ti. Tu acha meio que, não vou levar, não quero, pronto. Eu não falei com aquela autoridade máxima, tipo assim, ó, fala meu nobre, tá aqui ó, vamos levar, é teu. Débito ou crédito? Já bota ali na máquina ali, débito ou crédito, pum. Esse que é o ponto, esse que é o pulo do gato em relação à voz de comando. É tu comandar. É tu não perguntar, é tu dizer, ó, tá aqui, é teu, vamos levar. É tu introduzir isso na tua abordagem. Por exemplo, assim, quando eu vou oferecer uma prova de bala pra pessoa, meu nobre, prova essa aqui que tu vai te apavorar. Eu não pergunto se tu quer provar. Não, prova. Dou na mão dele já. Eu já vou dizendo prova e já dou na mão dele. Bah, essa aqui tu vai te apavorar, tá top demais. Pum. Eu nem pergunto. Olha só essa aqui. E aí, o que tu achou? Vamos levar um, tu quer débito ou crédito? Essa que é a voz de comando. Que ele tá começando a falar, que ele não tava conseguindo aplicar. E a questão da putinha tem a ver com ele estava dessa forma passiva, esperando o cliente definir o que ele queria. E tu não pode fazer o cliente escolher o que... Tu não pode deixar o cliente escolher, tu tem que escolher por ele. Entendeu? Tu tem que... Praticamente a mentalidade que eu tenho é que eu sou quem manda nessa parada aqui agora. E eu já, na minha mente, como seria a palavra? Me conscientizo de que o cara já me deu a permissão de eu fazer o que eu quiser. E isso que ele falou é certo. Às vezes eu noto que eu falo pro cara ou pra mulher, minha querida, você quer experimentar uma? Se tu pergunta isso, automaticamente a pessoa vai te falar que não quer experimentar a provinha. Se tu fala, oh, você quer experimentar? Automaticamente eu não. Agora, se eu chego e falo e pego e já boto dentro do carro na mão dele, quando falo isso, quando falo, experimenta essa aqui que tu vai adorar. Ele pega uma reação automática da biologia do corpo, sei lá porquê. É uma coisa mecânica, inconsciente. E quando a pessoa prova, ela pega na mão a provinha, irmão, é praticamente 80% de probabilidade de compra. Porque ela já começou a fazer as coisas que tu está ditando para ela fazer. Que tem a ver com a voz de comando. Uhum. Mas beleza, a gente explicou mais ou menos aqui alguma coisa de técnica que o vendedor de fracasso não tem. Agora vamos pular quais são as características de um vendedor de sucesso. Me diz uma coisa, Daniel, dentro de tudo que eu já te falei, eu já te expliquei em relação a disciplina, etc e tal. O que é ter disciplina para vender? Disciplina para vender... Para te vender em alta performance, vamos dizer assim. Vou te falar seguindo a tua metodologia, que eu estou aplicando à risca. Eu deixei meu ego do lado, porque vendedor que sabe vender, quando está do lado de outro vendedor, sempre tem essa luta de egos. Verdade. Eu deixei meu ego e eu falei, vou seguir a metodologia desse cara, porque ele está melhor que eu. É uma coisa evidente. Olha a casa do cara, olha o carro do cara, olha a conta bancária do cara. Olha as balas do cara. Olha a bala do cara. Olha o telefone do cara que está filmando aqui. iPhone 14 Pro Max, o mais pica. Eu quero ter a vida desse cara. Então eu vou seguir o passo a passo da metodologia para ter os mesmos resultados, que com certeza estou tendo. Então disciplina, para mim, que sou uma pessoa 90% indisciplinada, está sendo fácil de conseguir. Por quê? Porque tu não precisa ser disciplinado em todas as áreas da vida, pelo menos eu. Eu sou disciplinado em aquilo que me dá dinheiro, seguindo tua metodologia e está tendo resultados. Eu não preciso ser um mestre da produtividade, nem o cara mais disciplinado, nem o cara. Eu só estou seguindo o dele. O que ele mandou para eu fazer? Primeiro, trabalhar de manhã.
que aconteceu? Eu estava acostumado a trabalhar de tarde. Tenho só um porém para ficar claro uma coisa aqui. Eu identifiquei no Daniel uma coisa que acontece comigo também. Por isso que ele está falando do horário que vai continuar daqui a pouco, só para a gente contextualizar. O Daniel, ele chegava na parte da tarde e ele não rendia, que é o que estava acontecendo comigo depois de um tempo trabalhando de tarde, começou a acontecer isso comigo. E eu falei para ele, olha, pelo que eu já percebi em ti, começa a trabalhar de manhã. E aí ele começou a trabalhar no mesmo horário que eu. E aí, pode continuar aí. E aí eu comecei a modelar o cara e comecei a criar minha rotina. Porque eu era um cara que vivia 100% redes sociais, né? Assistindo vídeos, dormia 3 horas da manhã, acordava 11 horas da manhã, ia trabalhar e nesse círculo de uma pessoa sem rotina. Comecei a seguir a metodologia de trabalhar 4 a 5 dias por semana. Durmo agora 9 horas e meia da noite para acordar de 5 e meia a 6 horas. Aí chego na sinaleira às 7 e meia e vou direto até 1 hora da tarde. 1 e meia, às vezes. E aí eu percebi que fazendo isso, que não é nada do outro mundo, tu não precisa ser um cara pica para fazer isso, só repetir. Meus resultados mudaram de uma forma que eu posso ter previsão dos meus lucros. Por exemplo, eu sou um cara que tem, como vai acreditar, que tem aproximadamente R$3.500 fixo de custo de vida por mês, né? Apartamento, aluguel, telefone, tudo isso. E eu posso dormir tranquilo trabalhando 4 horas por semana, assim, dependendo do clima. Porque eu sei que com a técnica que eu estou aplicando, seja um dia de merda, seja um dia bom, um dia mediano, se eu continuar disciplinadamente no horário, eu vou conseguir bater a meta para pagar minhas contas. E além disso, comer um McDonald's, que temos um aqui perto. Então, quase do lado de casa. Quase do lado de casa. Então, eu seguindo essa rotina, eu tenho visto resultados maiores, previsibilidade de lucros, e eu com essa disciplina ali, eu posso já prever o futuro, que é o que eu estava falando para o Nicolas, que eu pretendo comprar uma moto daqui a um mês. E esse vai ser um desafio que eu quero fazer junto com o Chico. A gente pode fazer no canal, inclusive. Que eu ando de a pé, né? E andar a pé, vamos ser sinceros, é ruim. Mas ainda andando de a pé, de pezinho, né? Eu estou conseguindo esses lucros. Então, eu não tenho carro nem nada disso, não é desculpa para tu não gerar mais de 6 milhões por mês. Pois é, até vou contar um caso que aconteceu comigo, né? Bateram no meu carro algumas semanas atrás, um mês atrás, eu acho. E eu tive que largar para arrumar. E como eu sou um cara mão de vaca às vezes, eu ia ficar acho que 4 dias sem carro, eu não aluguei o carro, eu não aluguei carro. Então eu decidi, eu ia a pé trabalhar. E aí que vem um ponto importante. A gente nunca pode... não, acho que eu viajei, não sei o que eu ia falar. Eu quero falar como um milionário. Vou cortar essa parte aqui. Até que parte terminou? Vamos cortar esse esquema aí que eu falei agora. Esqueci agora. Peraí, vamos pausar isso aqui. Não, passa, não pausa. Que merda. O que tu ia falar? O que tu tá falando mesmo, cara? Eu não me Que lembro. tu arrumar um carro mão de vaca, que tu não ia alugar carro pra mim. Tu falou que tu vendia a pé. E aí que veio uma situação importante que aconteceu comigo. Bateram no meu carro e eu peguei, em vez de alugar um carro, que eu poderia tenho condição financeira de fazer isso, eu fui lá eu mesmo e fui trabalhar a pé. Peguei as minhas balas, levava ali, botava numa mochila e levava a pé, bem tranquilo para trabalhar. Então, a gente que quer construir alguma coisa na vida, a gente tem que entender que a gente tem que pagar o preço. Quando eu comecei, eu também não tinha moto, não tinha carro, eu estava a pé. Eu ia a pé. E ainda bem que na época ainda tinha Uber, e quando eu ia buscar as balas que era bem longe, eu ia de Uber, uma e outra vez. Eu sempre procurava um jeito de
gastar o menos possível e de ganhar com isso. Então, tu que tá aí do outro lado, tu tá a pé, vai a pé mesmo. Tu é homem, tu tem que encarar a parada. Pega e trabalha do jeito que dá. Junta dinheiro e compra uma moto. Eu comprei uma moto no primeiro mês. E olha a diferença, né? Olha que absurdo. Que aqui... Não precisa ser uma moto cara, mas vai lá. Que tu pode ter planos picas, porque comprar uma moto, para a maioria das pessoas que estão assistindo o vídeo, talvez esteja errado, mas comprar uma moto é um plano de anos, né? É verdade. Vou me Mesmo planejar, uma moto básica assim. eu vou me planejar este ano, juntando de 200 pilas que sobra do salário, para comprar daqui a um ano uma moto de 3 mil. E aqui tu pode ter, tipo, mês que vem. Olha só como é louco essa parada. Às vezes a gente que já está muito envolvido com isso, porque eu já vendo na rua 3 anos. Vai fazer 3 anos, o Daniel mais ou menos por isso aí, né? Então a gente parece que às vezes esquece de uma parada que é muito foda. Que isso aqui é uma oportunidade. Ontem mesmo, que eu trabalhei ontem, hoje é quinta-feira, é feriado, a gente está gravando esse vídeo, não fui trabalhar nem ele. E ontem tem clientes meus que sabem quanto eu ganho. Porque às vezes eu troco uma ideia, falo, tem clientes meus que acompanham o canal, inclusive. E ele parou assim e disse pra mim: e aí, já faturou teus 10 mil por mês? Uma coisa assim, ele falou pra mim. E eu disse: bah, cara, agora eu tô querendo chegar nos 20. Falei pra ele. Ele: bah, que bacana, não sei o que lá. E aí ele começou a entrar numa parada assim: pois é, cara, tu é um cara que todo dia tá aqui e tu aborda com esse semblante, com essa vontade. Tu é um cara feliz. E eu disse: eu sou mesmo. E eu sou mesmo porque isso aqui é uma oportunidade. Falei pra ele. Tem clientes, tem vizinhos meus aqui da rua que me julgam, né? Por eu estar ali vendendo na rua, vendendo numa sinaleira. Ah, o Nicolas ali na sinaleira. Até falaram pra ti, né? Vieram fofocar pra ele. Que o Nicolas veio na sinaleira, não sei o que, barará. Aí ele até falou mais ou menos quanto é que eu ganhava pra pessoa. E a pessoa me tipo, apavorada, sabe? E tipo assim, a gente tá um tempo ganhando essa quantidade de grana que a gente às vezes não enxerga quanto que é uma oportunidade para uma pessoa que não tá aí. Eu mesmo, antes de começar a vender na rua, eu queria uma moto. E eu vi várias formas de ver uma maneira de comprar uma moto e eu não consegui. Uma moto básica ali de menos de 5 mil reais. Não consegui. E simplesmente com um salário de um mês, vendendo na rua, aplicando um método comprovado, né? Não precisa ser o meu, pode ser de outras pessoas que tem por aí. É possível. É só baixar a cabeça, aplicar e trabalhar, né? Aplicar e realmente ir trabalhar, porque isso daqui não é almoço grátis. Tu ir e trabalhar 5 horas e vendendo, não é para qualquer um. Tu tem que ter força de vontade. E é aí que entra um ponto extremamente importante e crucial para um vendedor de sucesso. Tu tem que ter um propósito. Tu tem que ter algo que te motive, algo que vá além da motivação, que é ter um objetivo na tua vida. Vamos ser franco aqui, vamos falar real, Daniel. Vender na rua não é uma coisa que tu vai fazer, que tu vai passar o resto da tua vida fazendo. Tu tem que ter um propósito em cima disso. Vender na rua é para te alavancar a tua vida financeira e investir em outra coisa. Por exemplo, eu vendo hoje bala de coco. A bala de coco, no meu ponto de vista, é o melhor produto. Eu não vou entrar muito nessa questão, porque eu já falei em vários vídeos o poder da bala de coco, quanto ela é top, ela é foda para trabalhar. Mas ela tem algo que me faz ter longevidade nesse objetivo, que eu posso criar um negócio através da bala de coco. Porque ela me permite, com as características que ela tem, ela me permite criar um negócio onde eu posso distribuir para várias redes, vários mercados, vários postos de combustível. Em qualquer lugar eu posso, até na barbearia já tem a bala de coco que eu vendo. E eu vou ganhar uma renda
para a pessoa que eu entreguei o meu produto vender para mim. Então isso dá longevidade. E voltando à questão de propósito, tu tem que ter um propósito bem definido para que tu aguente a jornada de trabalho. Que tu vai ser teu próprio chefe, tu vai ter que lutar. É matar um leão por dia. Em qualquer trabalho que tu decida pegar firme e trabalhar para te ter sucesso, tu vai ter que se dedicar. E aqui não é diferente. Mas beleza, a gente já entendeu que tem que ter disciplina, e dentro da disciplina, para a gente seguir essa disciplina, a gente tem que ter um propósito. Agora a gente vai falar um pouco de mentalidade blindada. O que tu tem a compartilhar aí pra gente do que é ter uma mentalidade blindada? Tu é um cara que, tipo assim, tu tinha mais dificuldade antes. Eu lembro, quando eu te conheci, tu tinha mais dificuldade nessa questão de tomar não e etc e tal. E aí, ao longo do tempo que a gente foi se conhecendo, a gente foi trocando ideia, trocando figurinha, falando disso, daquilo, e tu foi trabalhar através do meu método de trabalho, tu começou a mudar isso. Passa aí pra galera a tua experiência. Bom, eu sou uma pessoa que, para ser bem honesto, não sou a pessoa com a mentalidade mais, ou não era a pessoa com a mentalidade mais forte do mundo. Mas eu comecei a procurar porque isso era assim. Porque eu me abalava com o não. Só que de tanto eu procurar a origem desse abalamento, não sei se essa palavra existe, eu me perco até que a origem dessa dor, de eu me sentir pior pelo não, ela se originava na abordagem que eu fazia. Por quê? Porque eu vendia com história, ou eu contava uma história minha, um propósito, me talha as paradas todas aí, e esse propósito era uma coisa pessoal minha. Por exemplo, eu quero viajar para tal sítio, era um sonho meu. Eu chegava para a pessoa e falava, olha, eu estou vendendo isso aqui porque eu quero viajar para tal sítio. E eu estou te dando um presente para as pessoas que compram. Que o dia que eu estiver lá e tu precisar de alguma informação, eu te passo ela. E era uma coisa muito bonita que eu queria dar para o cliente. Só que quando era rejeitado, não era rejeitada a minha abordagem, senão meu propósito, meu sonho. E isso me afetava ainda mais. O que aconteceu quando eu apliquei o método ICO, onde não tem nada a ver com história, de um propósito, eu comecei a fazer uma abordagem mais rápida, uma abordagem mais direta ao ponto. E uma abordagem onde a gente aplica humor. E as pessoas, a maioria das vezes, gostam do nosso jeito de abordar. A gente não vira uma pessoa chata que vem contar uma história pessoal dele para tu ajudar ela, praticamente. Senão que a gente vem a aportar alguma coisa de valor para o momento. Então, quando eu chego num carro e eu falo essas paradas loucas que a gente fala para ser meio que engraçado, um engraçado que não chega a ser palhaço, senão palavras de humor. A gente vê primeiro que os caras gostam de ti, os caras te tratam com respeito, porque tu chega te imponendo e sendo o alfa do momento, o macho alfa. Os caras te respeitam, compram. Quem não compra te fala, meu guri, hoje não tenho dinheiro, mas quando passe na próxima eu vou comprar porque eu gostei de ti. Olha a diferença, né? Outra, se tu é um homem solteiro, as gurias vêm e gostam de ti, passa o número de telefone. Pode até não comprar, mas ela gosta de ti. Isso aumenta a tua autoestima como homem. Não sei se as mulheres aumentaram, mas como homem aumenta. E além disso, as pessoas que não te falam nenhum outro, que não são nem legais e que, como dizer assim, as pessoas que não foram legais, como foi uma abordagem rápida, o máximo que elas podem te falar é não, obrigado. E isso não vai te afetar, porque tu não investiu muito tempo. Tu sabe onde afeta mais isso? Quando tu demora uma hora contando uma historinha que eu vou chegar lá, eu vou ser feliz e tu vai ser feliz também. E a pessoa fala não, porque tu investiu 1 minuto, 2 minutos de abordagem para receber um não. Isso te frustra. Agora, quando tu investe 10 segundos, meu guri, 10 segundos de uma abordagem, que de ruim pode acontecer com isso? Que te falem um não,
já tua mente esperava algo. Porque imagina, 10 segundos. Até porque, vamos concordar com uma coisa aqui. Ninguém é obrigado a nada em relação a ti. Ninguém é obrigado a comprar de ti. Ninguém é obrigado a te escutar. Então tá tudo certo. A rejeição faz parte da venda. Tu vai ser rejeitado 30 vezes para a pessoa te comprar uma. Entendeu? E é assim que funciona. O cara que vende um carro na concessionária, tu acha que quantas pessoas não chegam ali e não compram a porra do carro? Várias e várias pessoas. O vendedor que atendeu elas foi rejeitado também. Então não há nenhum problema em ser rejeitado. Eu acho que tem mais problema quando tu não é. Porque se tu não é porque tu não foi. E se tu não foi porque tu nem viu se é possível ou não. Então, isso daí é um processo que tu tem que aceitar. E que não vai impactar em nada, porque a pessoa não está rejeitando a tua pessoa. Às vezes a própria pessoa, o próprio potencial cliente, ele está de mal com a vida. Eu já peguei várias situações de pessoas que eu nem cheguei e a pessoa já me xingou, já queria me xingar pelo vidro. De longe assim, sabe? E eu, nem me conhece. E eu, tudo certo. É assim que funciona. Ela tá com os problemas dela. Mas esse é o jogo, irmão. É, exatamente. Ainda, vamos supor, a meu pessoal, ainda, se 90% das pessoas que tu abordar te xingarem, que isso não acontece, Aí tem é 1% de 100, né? Na abordagem. Mas, se isso acontecer, e tu tiver os mesmos resultados, ainda assim valeria a pena. Tu fazer isso que a gente faz. Se 90% das pessoas, quando tu chegarem no vídeo, elas te falaram, tu é um filho de uma puta, te xingarem, te mandarem tomar no meio do ânus, ainda valeria a pena tu ir lá na sinaleira, 7 horas da manhã até meio-dia, por esse 10% de pessoas que compram. Mas isso não acontece, porque tem 99% de pessoas boas na sinaleira e 1% ruim, como todo na vida, né? Nada é perfeito. E outra, ninguém vai gostar de... Tu nunca vai conseguir agradar todo mundo, né? E tudo vai compensar uma coisa com a outra, né? E tem um porém que é o seguinte, ó. Se tu é um cara que não tem uma mentalidade tão forte assim, se tu aplicar uma forma que funcione, tu vai ter resultado e esse resultado vai te impulsionar para que tu passe a esquecer isso aí. Quando eu comecei, eu estava aplicando, eu não tinha método nenhum, eu estava Deus dará. E eu não tive resultado. Eu tive resultado no meu primeiro dia e nos seguintes dias eu não tive. Porque eu parei de fazer a coisa que eu estava fazendo no primeiro dia, inclusive. Eu passei a não ter resultado, eu estava quase desistindo. Porque quando tu não está tendo resultado nenhum e tu já tentou várias coisas, o normal é desistir. Agora, se tu tá tendo um resultado e vai tendo um resultado, tu vai escalando esse resultado e daqui a pouco tu não tá nem aí, mas o cara te rejeitou. Porque o que interessa é estar com a tua pochete cheia. É o que eu faço. Eu chego lá na sinaleira, tomo minhas rejeições como qualquer pessoa vai tomar, só que, vamos ser honestos, a mentalidade, por mais forte que tu seja, vai estar um anjinho aqui e um satanás do lado te falando desiste. Isso em toda a área da vida, no esporte, onde tu quiser, né? Se fosse fácil, todo mundo já tivesse milionário. É verdade. Só que o satanás, o demônio, chega... Tem que exorcizar o demônio. O anjo do demônio, não sei se é mesmo. O satanás, ele vem e te fala, desiste. Olha o nível que tu chegou, vendendo na sinaleira. Só que como tu mata esse satanás aí? Lendo um Padre Nosso, um Pai Nosso? Talvez sim, mas eu mato ele de outro jeito. Quando esse satanás chega, eu simplesmente pego isso aqui, que não é que nem o do Nicolas, mas é meu. Eu falo, olha aqui, satanás, eu não vou abrir mão disso aqui, eu não vou abrir mão do meu apartamento de 2 quartos, do lado onde mora este louco aqui. Onde eu acordo todo dia, abro as janelas nu e sinto a liberdade na minha vida. Por essa voz do satanás de querer me desistir, eu não quero abrir mão disso. E quando eu abro a pochecha, que tem 500, 600 pilas em dinheiro, que é uma coisa muito boa, pegar o dinheiro na mão e depositar na caixa eletrônica, melhor coisa que tem, e ver o Pix caindo na hora,
eu mato esse demônio. Eu falo, demônio vai tomar no meio do teu cu. Tu não mata esse demônio assim do mesmo jeito? Todo dia. E tu vai matar esse demônio do mesmo jeito. Tu quanto tempo tu precisa para matar esse demônio? Um dia de trabalho. Aguentar 6 horas, das 7 horas da manhã até 3 horas da tarde, tu mata o demônio. Mas é aí que está o ponto. É por isso que é interessante tu maratonar os vídeos aqui do canal. Aqui já tem bastante conhecimento para te não chegar lá no campo de batalha e não saber o que fazer. Tem aí, sei lá, 80 vídeos aí para te dar uma olhada e cada vídeo eu te ensino muitas coisas. Agora vamos, né, pro que tu quer saber. Agora vamos pro que tu quer saber. Eu sei que chegou até, se tu tá me acompanhando até agora, tu merece a informação que eu vou te dar agora. Lembra no início ali do vídeo que eu te disse que eu ia te passar os 3 pontos que eu falei para ele mudar, que foi isso que foi o pilar, além da voz de comando, que fez ele mudar a parada? Vamos lá. São 3 coisas que isso é completamente venda. Que isso, na hora que tu aplica, tu já muda completamente o teu resultado e tu, aplicando o que eu vou te falar aqui agora, tu vai ter resultado hoje, se tu sair para vender hoje. Tu não precisa ser engraçado, tu não precisa ser carismático, tu não precisa ser nada. Tu pode ter até vergonha. Tu pode ser gago, tu vai conseguir igual. Pega papel e caneta para anotar isso aí, que é importante demais. São 3 passos que tu vai fazer na hora da tua abordagem para te ter resultado e vender o máximo possível. Vamos lá. Vamos definir a parada em 3 pilares. Impacto barra atenção. Impacto de atenção. Condução da conversa de vendas. E o terceiro, que é... Como é que eu tinha definido o nome? Agressividade. Esses 2 passos, eles meio que são unificados. É como se fosse 2 em 1. E o primeiro passo, que é a atenção a captar a atenção da pessoa, dar um impacto para captar a atenção da pessoa, tu pode fazer de diversas formas, que eu não vou me aprofundar tanto nesse ponto, porque eu já falei trocentas vezes no canal. O impacto de atenção é basicamente o quê? É tu falar alguma coisa que faça com que o cara passe a te escutar. Tu gerar aquele impacto inicial. Eu não vou aprofundar muito nisso aqui, porque eu já falei em outros vídeos, então acompanha aqui no canal que tu vai ver. A gente tem que se focar nessas 2 segundas coisas que entra dentro disso aí, a voz de comando que eu falei para ele, mas isso que é a cereja do bolo. Quando tu vai falar com o teu cliente, tu tem que conduzir a conversa. Até o Lobo de Wall Street, o cara lá do filme, né? Ele sempre fala que o vendedor ele tem que falar primeiro e escutar depois. Não deixar o cliente falar primeiro. Isso de tu falar primeiro, porque o que acontece numa conversação de vendas? Tu começa a falar e o cliente te interrompe, porque ele quer falar, porque ele não quer te escutar, ele não quer saber o que tu tem para falar do início ao fim. Ele quer te interromper para ele não comprar. É como se fosse um cabo de guerra. Tu tá aqui, ele tá aqui, aí cada um fica se puxando. Se o cliente puxa o cabo de guerra e fala, tu não vende. Se tu puxa, não que ele vai comprar e vai ser certeiro 100% das vezes, mas 90% das vezes ele vai comprar, se tu conduziu bem a conversa. E aí que tá essa dupla dinâmica de agressividade com a condução. Tu começa a falar, tu não deixa o cliente falar por cima de ti. O que eu faço? Vou te passar uma técnica que eu faço. Eu cheguei lá, ofereci a provinha para o cliente, ele pegou o produto e aí já começou a querer me interromper. Aí eu pergunto assim para ele, o que tu achou? Top, né? Eu nem pergunto, eu nem falo para ele me responder. É tipo como se fosse uma pergunta que eu mesmo vou responder a resposta dele. Tipo, e aí o que tu achou? Top, né? Vamos levar uma para ti. Ah, mas não sei o que lá. Mas meu nobre, tá aqui. Separei o teu. Tá aqui o sabor tal. Vamos levar para alguém que tu ama. Aí, mas meu nobre, terça-feira, tu não vai levar nada para tua mulher. A mulher da tua vida. Tu tá entendendo que eu interrompo o cliente? Isso eu faço isso a cada vez que o cliente tenta me interromper no meio de um processo de venda. Entendeu? Aí eu
Pá, mas eu guardei aqui a tua. Bah, mas eu fiz não sei o que lá. Porque daí fica de uma forma suave eu interromper ele, para que ele não fique bravo, né? Então a gente tem que interromper de uma maneira onde ele não fique puto contigo. Se ele ficar puto, ele não vai comprar. Então eu interrompo e ao mesmo tempo eu vou lá e imponho uma outra informação por cima dele. Que tá aqui, ó, não gostou dessa aqui, mas tá aqui o outro sabor. Olha só, esse aqui é sabor XYZ. Esse aqui é melhor que essa aqui tu provou. Sei lá, que às vezes eu vendo também um coco com limão, um coco com laranja, que é outros sabores de bala. Por isso que é bom, às vezes, tu trabalhar com uma segunda variação do teu produto. E aí tu faz isso ao mesmo tempo que tu impõe a informação pro cara, que é a tal agressividade que eu tô querendo te mostrar aqui. E essa agressividade tá em que sentido? Eu pegar e dizer assim, ó, toma, tá aqui, ó. Vamos levar, tu quer débito ou crédito. Tu não perguntar para ele. A agressividade não é tu pegar e tirar o cara para fora do carro e socar a mão nele. É tu não perguntar, tu falar para ele fazer. Vai uma pessoa, acho que é isso, né? Não é isso? Então, esses dois pilares entrelaçados é o que faz, tipo assim, de tu vender 10 a hora para te vender 20, 30 a hora, dependendo do preço do teu produto. Até se for de R$1. Se tu vende R$10 a hora, tu vai vender 30. Só fazendo isso. Me diz aí, como que foi a reação das pessoas quando tu começou a fazer isso? Tipo, que elas não tinham pra onde correr. Elas não tinham escapatória. Tipo, que elas tentavam, como era uma coisa tão rápida, elas tentavam procurar uma desculpa na mente e tipo, que bugava, pum, explodia. E não tinha outra que, vou comprar. Não tínhamos o que fazer, tinha que comprar. Por exemplo, tu deixava o cliente sem reação. Me aconteceu uma que o cara tinha o iPhone dele no banco, na perna dele. E essa aí eu te engano, essa eu até fiz também. E eu falei, fala meu guri, que a melhor bala do planeta, experimenta. Experimentou, boa, né? Vamos levar um pra mulher que tu ama ou pra teu primo que tá do lado. Vai que não tenho dinheiro não, só tenho o cartão. Acho que foi assim, eu vi o iPhone, claro, tu tem que ter um pouquinho de conhecimento das coisas, né? E aí eu falei pra ele, guri, é só apertar 2 vezes o botãozinho de desligar que abre. Vamos ver. É só apertar 2 vezes o botãozinho de ligar que abre o Apple Pay, meu querido. E automaticamente o cara ficou sem resposta e eu falava, tá bom, passa um débito aí. Automaticamente, e ganhei essa venda. É basicamente isso. É a questão do cabo de guerra que eu comentei. Uhum. O cara vai tentar puxar para não comprar, e tu vai puxar para ele comprar. E aí vai chegar um ponto que ele não vai ter reação, porque tu foi agressivo e conduziu a parada, e ele não vai ter para onde correr. E ele vai comprar. E olha, o negócio é mágico. É de tipo assim, tu tá aí se matando pra vender, não tá vendendo nada, tu passar a aplicar isso e tu começar a vender pra caramba. É. E também e conhecimento geral das coisas, né? Por exemplo, passou um cara, outra anedota, um cara que estava vestido com a roupa da XP Investimento. XP Investimento, para quem não sabe, é um banco de bolsa de valores, de trader e tudo isso. O cara abriu o vidro, pegou a provinha e me perguntou o preço. E o cara, eu falei 10 pila. E o cara falou, tá caro demais, né? E eu falei, meu guri, o que é isso para um cara que opera na bolsa brasileira e na bolsa de Nova York, lá em Wall Street? É um peido, meu guri. E o cara falou, tu me convenceu. Passa aí no crédito, quero 2 pacotes. Porque não tem pra onde correr. Mas teve uma que, acho que foi tu que falou, tipo, a pessoa disse, esse é caro, aí tu disse que queria comprar o carro que ele tinha também. Ah, tá. Um guri de uma Commander da Jeep. Acho que era uma Commander. Era um carro pica. O cara disse que tava caro. Eu falei, o cara falou, tá caro demais. Eu falei, meu guri, é que eu quero comprar uma nave dessa o mais rápido possível, tá? E se vendo na metade do preço, vou demorar mais. Aí o cara comprou. Às vezes tu fala alguma coisa pro cliente, impacta ele e ele não tem mais para onde correr com uma resposta. Aí é a única saída dele. Então tá, daí que eu vou comprar. Mas então é isso, galera.
Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu acredito que mais rico de conhecimento do que isso aqui é difícil na internet. Não, acho porque aqui a gente abre a parada real. de vendas de rua, olha que eu já consumi todo o conteúdo que existe de vendas de rua na internet. Ninguém vai falar ali fora o que a gente está falando aqui. Que a gente tá... Uma coisa que Nicolas e eu temos muito em comum, que a gente já estudou em tempos passados, psicologia do cérebro. E a gente está aplicando gatilhos mentais, coisa muito profunda de vendas de nível hard, aplicado para a venda de rua. O que a gente está te falando aqui tem base científica. E é coisa... Não é uma coisa tirada da cabeça por nada. Então, aqui somos científicos profissionais das vendas que estamos te ensinando o ouro, praticamente de graça. Isso aqui é curso pago, né? Tem curso pago que não te ensina a vender falando essas coisas assim. Porque por mais que seja uma venda de um produto de R$10 num semáforo, as técnicas que tu vai aplicar na hora de vender, um cara que vai vender vai fechar um negócio de um carro, sei lá, de uma BMW de 300 mil, 500 mil, ele vai ter que ter esse conhecimento também. Porque ele vai vender um produto, a diferença é que o produto é mais caro. Que vai exigir um pouco mais de perspicácia dele, provavelmente. Só que aí vem a questão da marca também, a marca que do carro também ela tem um brand, então é outro nível. Mas as técnicas de conversação de vendas, elas servem para qualquer coisa que tu for vender. Numa loja ou em qualquer outro lugar. E aí que vem um ponto importante que antes de finalizar esse vídeo que eu vou te falar o seguinte. Faz a seguinte pergunta para ti mesmo. Caso tu já esteja vendendo, tu esteja meio frustrado, o que eu estou fazendo aqui? Qual a diferença de uma pessoa que está vendendo um doce na rua para uma pessoa que está vendendo um carro dentro de uma concessionária? Qual a diferença? O que tu prefere? Tá dentro de uma concessionária de terninho e gravata, metido a bonitinho, com a conta negativa no cheque especial? Ou tu, com uma vestimenta boa, mas não tá luxuosa assim, sei lá, de terno e gravata, tá legal, mas trabalhando com conforto, com a tua conta recheada e tu poder comprar o que tu quer? O que tu prefere? Ser o bonitinho que não ganha dinheiro ou o cara que trabalha onde as pessoas julgam e que ganha muito mais do que a maioria das pessoas que compram de ti? Aí que toda vez que tu achar que tu não deve fazer isso, pensa nisso que eu acabei de te falar. Que a coisa vai mudar e tu vai ter mais vontade de começar a trabalhar também. Porque a parada é real e ela funciona. Isso aqui não é conversa para boi dormir. Isso é uma parada que, a gente vive isso aí. E se funciona para mim, um cara que não fala português 100%. Isso aí não precisa discutir, né? Que às vezes eu tenho umas piadas em espanhol e eu traduzo para o português e nada a ver, né? Funciona para mim, imagina para ti que tu é nativo brasileiro e que fala a tua língua perfeitamente. O que mais temos a dizer, meu amigo? Ele vende e não é brasileiro. Se tu que está do outro lado, a tua obrigação é sair para vender agora. Então tá, forte abraço e até o próximo vídeo.